Olá, quarta-feira, dia da nossa mensagem, e trago para você a mensagem realmente da semana em que Jesus disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Não é? É claro que eu não vou citar os mandamentos aqui, por quê? Porque durante a semana passada, a nossa equipe, nos nossos canais, colocaram os mandamentos aí tudo certinho, tudo bonito, para que nós pudéssemos ler um pouquinho, recordar, rever, fazer até mesmo um exame de consciência de como nós estamos amando a Deus, como nós estamos vivendo essa experiência bonita da Páscoa. Esse momento é o momento de nós revermos um pouquinho o que foi esses 6 domingos passados, essas 5 semanas e agora entrando na 6ª semana da Páscoa. Como que eu vivi essa semana percebendo a grandeza do amor de Deus e aquilo que Ele fez em nosso favor. Momento sempre da gente avaliar. Agora, a próxima semana, vamos celebrar a Ascensão do Senhor e, na outra semana, a grande festa de Pentecostes. Mas quero me ater nos ensinamentos que a Páscoa nos deu. Primeira coisa, a urgência de ir ao encontro do ressuscitado. Começa lá no primeiro domingo de madrugada, primeiro dia da semana, as mulheres foram apressadamente ao túmulo de Jesus. Depois nós vemos Jesus aparecendo para os discípulos e eles começam a dar esse testemunho, principalmente para Tomé. E Tomé não aceita muito esse primeiro testemunho, mas vai também fazendo acontecer cada vez mais a força da fé. Depois encontramos um pouco essa dimensão da aparição aos discípulos de Emaús, e eles falavam com tanto entusiasmo, não ardia o nosso coração quando ele nos falava as Escrituras. Nós precisamos, principalmente no tempo da Páscoa, fazer com que o nosso coração fique ardente, atuante, para que nós possamos perceber o amor de Deus, a graça que santifica. Um pouquinho mais, celebramos o dia do bom pastor, Jesus, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E assim nós vamos celebrando cada vez mais a força, a graça de Deus, procurando saber cada vez mais naquele contexto da Páscoa. E no contexto da Páscoa, a gente pode ter algumas preocupações, alguns tropeços, Então veio o quinto domingo que Jesus falou assim: não tenham medo, acredita em mim e acredita em meu Pai. Isso realmente nos dá uma força espiritual tão grande que faz com que a nossa vida seja realmente correspondente aos apelos de Deus de fazer o bem, de praticar cada vez mais o amor, a graça que santifica, viver realmente esse entusiasmo. Eu me lembro que realmente nessas dimensões do amor de Deus, isso fica bem evidente para todos nós. Não tenhais medo, acreditais em mim e acreditais em Deus. E aí eu manifestarei. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade no sentido de salvação. Somente em Deus nós encontramos a salvação. Somente nele nós podemos fazer essa experiência bonita de nossa fé. Tudo isso faz a gente perceber o que? A grandeza é o amor de Deus. E aí, agora nesse domingo que passou, que era o 6º domingo, o que nós encontramos? Jesus dizendo: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Os mandamentos da lei de Deus são 10, dado a Moisés, no Monte Sinai. E esses 10 mandamentos, eles foram realmente, vamos dizer assim, confirmados por Jesus. Isso faz a gente perceber a grandeza do amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E nós não precisamos de ficar rebuscando, fazendo tantas leis, tantas normas, se nós acreditamos em Deus. Se nós acreditamos em Deus, nós devemos colocar em prática os mandamentos. Eu me lembro quando criança, no catecismo, eles diziam: os 10 mandamentos se encerram em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
Que nós tenhamos essa convicção, que nós tenhamos essa fé, para que nós possamos perceber cada vez mais a força de Deus e a força de um Deus ressuscitado na nossa vida. Que nós possamos fazer acontecer cada vez mais a força de Deus. Foi um tempo também da gente ter os Atos dos Apóstolos, o que os apóstolos vão fazendo para mostrar realmente a confiança e o testemunho. E se alguém puder retomar os textos lidos durante a liturgia, ou até mesmo todos os Atos dos Apóstolos, terá um conhecimento ainda maior daquilo que os discípulos de hoje precisam fazer para encontrar a graça de Deus. Que Deus abençoe a todos e a cada um. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, faça o seu comentário ou talvez encaminhe aí o vídeo.